Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica, ainda dentro do contexto da cinemática vetorial, né? No último vídeo aula, pessoal, eu tinha comentado que tínhamos finalizado a parte do movimento, a parte da cinemática, né? Mas, lembrei que falta da gente falar um pouco do movimento angular, né? Da cinemática do movimento angular, certo? Ok? Bem, nas videoaulas anteriores, né, comentamos sobre a questão do movimento curvilíneo, né? Do movimento curvilíneo. E é a partir do estudo do movimento curvilíneo que a gente chega a uma relação em que verifica-se o seguinte, né? Olha, eu tenho uma certa quantidade de ômega, uma grandeza, né? Que ele é a derivada de φ em relação ao tempo, né? Onde o φ é o ângulo, né? Então a derivada temporal desse ângulo significa variação angular em relação ao tempo, né? E esse camarada aqui seria o que a gente chamou de velocidade angular. Então, da mesma forma que lá na velocidade escalar, repare que eu vou colocar a velocidade lá na cinemática escalar. Repare que aqui o termo cinemática escalar eu estou colocando entre aspas, tá? Porque na verdade é uma cinemática vetorial, mas a cinemática eu vou colocar escalar entre aspas aqui, ok? Verificamos o que? Que o conceito de velocidade do vetor velocidade é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. E o vetor a aceleração é o que? A derivada, né, do vetor velocidade em relação ao tempo. Então, de forma análoga, a gente vai ter a mesma coisa aqui com o que? Com o movimento angular, né, a cinemática angular. Então, na cinemática angular, certo? Vamos ter a componente chamada, né, vetor velocidade angular, como sendo o que? A derivada do vetor, né, deslocamento, do vetor, digamos assim, da posição angular em relação ao tempo. E de forma análoga a gente vai ter o que? Um vetor aceleração angular, alfa, que é quem? Que é a derivada, né, do vetor angular, velocidade angular em relação ao tempo, certo? Então existe uma certa analogia, ok? Repare que novamente eu coloquei aqui, né, eu refrisando, né, que o termo escalar aqui entre aspas, ele está unicamente escrito para quê? Para fazer a diferença entre a velocidade angular e a não angular, né? Cuidado, porque a gente está falando de cinemática vetorial, então por isso que eu tive esse cuidado de colocar esse escalar entre aspas, porque a gente vocês estão observando que são vetores isso aqui, ok? Então, da mesma forma que na cinemática escalar definimos o vetor posição r em função do tempo como sendo um vetor r0 mais um vetor v0t mais um vetor aceleração que multiplica t ao quadrado sobre 2 e o vetor velocidade em função do tempo como sendo um vetor v0 mais o vetor aceleração que multiplica o tempo, da mesma forma, de forma análoga, a gente vai ter a mesma coisa aqui com o que? Com a nossa cinemática angular, certo? Temos uma posição angular, que é o φ, né? Ou temos um φ em função do tempo, um vetor posição angular, que é dado pelo um vetor posição angular φ0 mais um ômega 0 que multiplica t mais uma aceleração angular. Essa aceleração angular aqui é essa aceleração alfa que vocês estão observando aqui. Então mais o que? Um alfa, né? Um vetor alfa
tempo ao quadrado divididos por 2, certo? Da mesma forma, a gente vai ter o que? Um vetor velocidade angular em função do tempo dado da seguinte forma. Eu tenho um vetor velocidade angular, aqui está, tem que escrever errado, isso aqui está um W, um ômega zero, mais o que? Mais um alfa, um vetor alfa que multiplica o tempo, ok? Nesse caso aqui, a diferença é o quê? Que dentro da cinemática, abre aspas, escalar, fecha aspas, você pode ter uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Você pode ter, no caso aqui, três equações dentro do espaço euclidiano, dentro do espaço tridimensional, do eixo de coordenadas cartesianas. Você pode ter uma equação para as coordenadas x, y, z e uma velocidade para as coordenadas x, y, z também, certo? Componentes. Já na cinemática angular, isso não é verdade, né? Você só vai ter componentes, né, relacionados com o que? Com a coordenada, né, relacionada com aquela variável. Que no caso aqui, se eu estou falando de φ, só vou ter uma equação para φ, certo? Se eu estou falando de ômega, eu só vou ter uma equação para ômega, certo? Não tem como você desmembrar em outras duas equações, certo? Porque já, como vimos no movimento curvilíneo, e você está saindo o que? De um sistema de coordenadas cartesiana para um sistema de coordenadas o que? Cilíndricas ou polares. Então, os vetores unitários, né, os vetores unitários que constituem aquele sistema de coordenadas, eles não são fixos como no caso do sistema cartesiano, né? Eles mudam, não a sua intensidade, porque eles são unitários, mas a sua direção e o seu sentido, certo? Então, não há necessidade de você descrever ele em outras componentes. Por si só, eles já são, digamos assim, autoexplicativos, né? Se você tem um parâmetro, uma coordenada, é essa coordenada em função aquela equação vai estar em função daquela coordenada, certo? Então, temos essas relações aqui que vocês estão observando. Muito bem. Será que existia um análogo da equação de Torricelli para o caso aqui da cinemática angular? Né? Então, agora, não vendo mais do ponto de vista vetorial, né, vamos agora só tratar exatamente do ponto de vista sem vetor, né? Vamos colocar assim, sem vetor, né? Uma análise sem vetor, né? Ou uma análise avetorial, se é que tal coisa existe. Na verdade, não existe. Então vamos colocar aqui uma análise sem vetor, né? Não vamos considerar o termo vetor, e sim as componentes dele, né? As componentes. Então, no caso da cinemática angular, no caso aqui cinemática angular, como é que teríamos essa relação, né? Vamos escrever normalmente. Então temos que um φ em função do tempo. Aí não precisa escrever porque já está subentendido, né? É igual a um φ zero, certo? Mais uma velocidade angular inicial, que multiplica o tempo, mais o que? Um alfa, que é uma aceleração angular, tempo ao quadrado sobre 2, certo? E temos a expressão da velocidade angular, que é igual a quem? A ômega zero, mais alfa, que multiplica t, certo? Vamos chamar esse camarada aqui de A e vamos chamar esse camarada aqui de B, essas duas equações, certo? O que eu vou fazer? Isolar o A, né? Isolar o tempo t da equação B. E depois substituir em A. E aí como é que vai ficar isso? Ao fazer isso, o que vai acontecer?
Vamos isolar o B, o tempo. O tempo vai ficar o que? Vai ficar ômega menos ômega zero, abre parênteses, divididos por quem? Por alfa, certo? Então é isso que a gente tem. E aí, substituindo em A, né, o que vai acontecer? Eu vou ter um φ igual a um φ zero, mais, aí vai ser um ômega zero, que multiplica quem? Que multiplica T, aí vai ser ômega menos ômega zero, divididos por alfa, certo? Mais quem? Alfa, que multiplica, divididos por 2, né? Que multiplica T ao quadrado. T ao quadrado é quem? É ômega menos ômega zero ao quadrado, divididos por quem? Por 2, né? Só que aí o que acontece? Aqui está o alfa sobre 2 e o T é menos ômega menos alfa zero dividido por alfa. Então vai ficar um alfa ao quadrado, certo? Repare o seguinte, aqui eu posso cortar, né? Eu posso cortar esse alfa com esse alfa aqui, com a potência aqui, e dar continuidade, né? Então, dando continuidade aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, eu vou ter um φ menos um φ zero, certo? Já passei para o lado esquerdo. E aí eu vou ter um ômega zero ao quadrado. Não, vou colocar assim, um ômega zero que multiplica ômega, né? Menos o ômega zero ao quadrado, certo? Isso aqui divididos por 2. Mais quem? Mais o que? Quadrado do primeiro, certo? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o que? Mais o quadrado, menos o quadrado do segundo, né? Que é o ômega zero ao quadrado. Isso aqui dividido por alfa, né? Vou colocar aqui uma régua aqui. E isso aqui divididos por alfa. MMC entre... Aqui não é 2, tá? Aqui é alfa. O fator 2 está aqui embaixo. Aqui é alfa e aqui é 2, ok? Ok, vamos fazer o MMC aqui. O MMC entre alfa e 2 alfa é 2 alfa, né? Então vai ficar... Então eu tenho um delta já, né? Vamos colocar aqui um delta. Então temos um delta φ igual a quem? Aí multiplica todo mundo por 2, né? Na verdade faz o MMC de alfa e 2 alfa vai ser o quem? Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1, né? Então aqui embaixo, no denominador, temos 2 alfa. Então temos 2 alfa, certo? Esse 2 está parecendo um alfa, então a gente cancela ele aqui e faz um 2 diferente. Pronto. Um 2 alfa. Aí o que vai acontecer? Teremos 2 ômega zero menos 2 ômega zero ao quadrado mais ômega ao quadrado, certo? Ok? Mais quem, pessoal? Opa, cometi um erro aqui, aqui é mais, tá? É mais o quadrado do segundo. Então, corrigindo aqui, tá? E aí vai ficar mais ômega ao quadrado menos quem? 2 ômega zero, certo? Mais, vamos aumentar um pouquinho aqui a barra aqui embaixo. Mais o nosso amigo aqui, ômega zero ao quadrado. Aqui eu tinha cometido um erro, tá? Agora que eu percebi. É ômega ao quadrado menos 2 vezes pelo primeiro por segundo mais o quadrado do segundo, ok? Então aqui a gente apaga aqui embaixo. E reescreve aqui do lado. Ok? Repare que aqui tem um fator 2 aqui. Repare que esse fator 2 aqui embaixo permanece aqui ainda. Então o que acontece? Esse camarada aqui vai cancelar com esse camarada aqui, certo? E esse camarada aqui morre com esse camarada aqui, ó.
esse 2 aqui, ok? E aí finalmente a gente tem a relação que passa esse termo aqui para cá, multiplicando. E aí vamos escrever aqui, então aqui do lado, vamos escrever aqui do lado, vai ficar assim, ó. Eu vou ter o seguinte, ômega ao quadrado, certo? Menos ômega zero ao quadrado. Isso tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 2 alfa delta φ, certo? E aí finalmente a gente chega na relação que é a relação do que? Seria a versão da equação de Torricelli para o que? Para o movimento angular, né? Então temos um ômega ao quadrado que vai ser igual a ômega zero ao quadrado mais 2 vezes o que? A aceleração angular, que multiplica um delta φ, certo? Ok? Então isso aqui seria uma espécie de equação de Torricelli, né? Equação de Torricelli, não sei se está certo. Depois me corrijam aí. A equação de Torricelli para o movimento angular, né? Movimento angular. Ok, pessoal? Então perceba o seguinte. No decorrer do nosso curso de mecânica clássica, né? Repare que se existe uma cinemática em que há uma analogia entre a parte, vou colocar escalar sempre no sentido aqui de diferenciar o que é angular do que não é angular, certo? Ok? Então, a velocidade angular, ela tem as equações da cinemática associadas ao seu movimento, certo? E da mesma em contrapartida, você vai também a mesma coisa, né? No caso do movimento angular. Então, se na cinemática existe uma semelhança, com certeza também na dinâmica vai ter, certo, essa semelhança. Porém, isso vai ser construído, né, e divulgado aqui, mostrado para vocês aqui no decorrer do nosso curso. Ok, pessoal? Então, finalizamos essa parte aqui de movimento, né, cinemático, né, da cinemática em si. Essa foi a parte que a gente fechou, né? Fechamos essa parte do movimento angular, ok? E posteriormente vamos fazer, eu vou fazer com vocês, na verdade, alguns vídeos onde a gente vai mostrar aplicações práticas disso aqui, ok? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.